Graça e paz, meus amados, muito bom dia, glória a Deus, mais a palavra do Senhor aqui, para nos fortalecer, assim como o Senhor diz a Josué no capítulo 1, no verso 9, o Senhor diz para mim e para vocês nos nossos desertos, quando precisarmos e devemos acessar a terra prometida, a terra da coragem no Senhor, a terra daqueles que tem a posição de herdar o reino de Deus, não só na Nova Jerusalém, mas também no dia a dia. Olha bem o que o Senhor diz aqui para Josué, e eu vou fazer um paralelo no que ele diz para Moisés, porque Josué, como sabem, ele foi um sucessor de Moisés, e entender aqui como Moisés ter posicionamento de não ter birras, como geralmente nós seres humanos, quando não alcançamos uma determinada coisa, nós ficamos com birras, ficamos frustrados, ficamos aprisionados emocionalmente, com tristeza, com angústias. E o Senhor vai nos ensinar aqui, através de Moisés, através de Josué, e vou fazendo os paralelos lá em que Paulo disse sobre atravessarmos nossos desertos e viver a promessa de Deus. E a palavra diz aqui: não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Esta é a visão da nossa reflexão aqui nessa manhã, neste devocional. Vamos orar ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos ouça, oh Pai querido. Estamos aqui na Tua presença. Nos ensina a atravessar nossos desertos, Senhor, nosso Deus. Ensine principalmente essa geração aqui do século 21, entender o quão o Senhor deixou fácil, o quão essa vida de acessibilidades, esta vida baseada no histórico das escrituras sagradas, ela tem a facilidade, nós temos conforto, nós temos a praticidade do dia a dia, Senhor. Nos ensine a compreender e sermos gratos ao Senhor por tudo isso. Porque nesta época aqui, falando de Josué, de Moisés e de muitos homens, oh Senhor, até muitos homens aqui na terra, que depois, posteriormente, as escrituras sagradas começou a levar o teu evangelho, assim como John Wesley, Senhor. Que este homem andou 400 mil quilômetros a cavalo evangelizando. Que este homem andou a distância da terra à lua a cavalo evangelizando. Que possamos compreender estes caminhos e não achar dificuldade em nada, nem para ministrar o teu evangelho, nem para termos o não do Senhor, porque o não do Senhor são para os nossos planos, para os nossos caminhos, mas os planos e os caminhos do Senhor são melhores que os nossos. Oh Pai, em nome de Jesus, ajude a mim e os meus irmãos, onde chegar esse devocional, a ser forte e corajoso e não temer, porque o Senhor é conosco onde quer que andemos. Oh Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Então é isso que a palavra aqui vai nos ensinar esta manhã. É isso que o Senhor me deu em discernimento para fazer esses paralelos para nossa compreensão. Olha bem esse contexto aqui. Ele começa desde o verso 1, que Deus fala ali a Josué para animá-lo, para terminar de chegar com aquele povo, atravessando o Jordão, chegando naquela terra prometida, que prometeu a Moisés e aqueles 600 mil homens que saíram do cativeiro do Egito,
e atravessou rumo a esta terra prometida. Mas como sabem, dos que saíram, só Josué e Caleb acessaram. Os demais morreram e Moisés, pelo fato dele lá atrás não ter tido o controle emocional, a mansidão e o domínio próprio nesta obra, quando o Senhor pediu para ele falar a rocha, e ele tocou a rocha com uma certa violência, e ali ele foi reprovado para entrar nessa terra prometida. Essa terra aqui, atravessando aqueles homens, mas com toda certeza, mesmo assim o Senhor garantiu a salvação eterna dele. Mas aqui, diz aqui, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aí vem o verso-chave: não tu mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus irmãos, vamos fazer algumas observações aqui para o nosso crescimento espiritual. Primeiro, eu vou levar o paralelo aqui em Deuteronômio 37, Deuteronômio 31, verso 7. Olha bem. Chamou Moisés e Josué. Ele disse na presença de todo Israel, ou seja, todo o povo de Deus: ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. Irmãos, vamos entender aqui o que é um homem de Deus que herda a terra prometida. Moisés, um homem que andou 40 anos no deserto com o povo de Deus, sendo obediente em tudo, e quando ele não foi obediente, Deus não o deixou entrar nessa terra prometida. E mesmo assim, este homem não é como os homens de hoje em dia, como eu e vocês, homens e mulheres, que se a gente não obter algo que seria para a nossa vitória em Cristo Jesus, a gente com certeza ficaria com birra, a gente ficaria revoltado, com angústia da alma, entristecido. Mas este homem, mesmo o Senhor falando para ele que ele não entraria na terra prometida, olha bem o que esse homem disse no verso 1 do capítulo 31 de Deuteronômio. Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel, a todo o povo de Deus, em obediência, e disse-lhes: sou hoje da idade de 120 anos,
já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti, ele destruirá essas nações de diante de ti e tu a possuirás. Josué passará adiante de ti. Então, o que temos que entender é que temos que ser obediente ao Senhor nosso Deus, sem pedir de ser humano ferido, porque nem tudo a gente vai ter nesta terra. E se a gente não tiver, é pela soberania de Deus. E temos que entender e não ficar com estas coisas que eu disse, com birras, com tristezas da alma profundas, que, nossa, eu fiz tudo isso, Senhor, andei 40 anos nesse deserto, servi esse povo e na hora do bom, o Senhor me deixa de fora? E analise bem, eu e vocês, se não seria esta a nossa posição. Mas o mais importante também, dentre estas coisas, é fazer assim como o Senhor nos ensina aqui no verso 8. Ensinou para Moisés, por isso que ele teve este comportamento aprovado. Por isso que o corpo desse homem nem foi encontrado. Certamente o Senhor o levou. Por tanta aprovação, de tanto zelo por Moisés. Por isso que ele começa aqui, que o meu servo, aqui ó, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, mesmo assim, servo do Senhor. Olha bem. Mas para Moisés, para Josué, para Marcos Nogueira, aqui no século 21, para todos nós, olha bem o que precisamos fazer para ter essa posição. Está no verso 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meus irmãos, a condição é essa, é entender sobre o livro da lei, meditar nele dia e noite e fazer que as nossas ações sejam mediante o que está escrito, que assim prosperará o nosso caminho, que ele será bem-sucedido. Irmãos, como eu falo sempre, a palavra do Senhor não é um livro de história, não é aqui para que de repente você saia em uma caravana com as pessoas da tua igreja, que vá para um monte, que vá para qualquer outro lugar nesta vida, que seja as pessoas de outras religiões que fazem aí suas caravanas, mas geralmente é quando a pessoa não chega, quando a pessoa é reprovada, quando o Senhor não quer que aquela pessoa chegue, que aquela pessoa não esteja naquele lugar, que não esteja naquele ministério, que ela deveria também refletir e se não tiver mediante o que está escrito no livro da lei, a pessoa também parar, não fazer e deixar outros Josué conduzir estas pessoas, esse povo de Israel, esse povo de Deus. Irmãos, aqui logicamente que nos dá uma visão direta a questão da Nova Jerusalém, da nossa salvação eterna, mas se tratando de reino, se tratando de posicionamento, se tratando de meditar no livro da lei dia e noite, precisamos entender o que o Senhor quer para as nossas vidas aqui, para que tenhamos nossas ações mediante o que está escrito. Eu gosto muito de trazer essa ilustração sobre o reino de Deus, que não é apenas a Nova Jerusalém, após a nossa morte física, daqueles que serão arrebatados ou daqueles que serão mortos
pela naturalidade da vida, e no dia do juízo final serão arrebatados. Mas o nosso posicionamento, porque não sabemos o dia do Senhor, porque Ele virá como um ladrão, a palavra diz que ninguém vai perceber. Nosso posicionamento está aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 9 em diante. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Estou falando aqui sobre o reino de Deus, aqui com a posição de estar refletindo sobre o livro da lei, dia e noite, e que os nossos caminhos sejam bem-sucedidos rumo à Nova Jerusalém. Então está dizendo que não vos enganeis, nem os injustos, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Então, é ter o posicionamento o quanto antes, meditando no livro da lei, dia e noite, entendendo que se alguma dessas coisas nós fizermos ou sermos, nós não vamos herdar este reino, não vamos ser bem-sucedidos no caminho rumo à salvação eterna, à Nova Jerusalém, rumo a estarmos na presença do Espírito Santo aqui na terra. E é isso, meus irmãos, porque muitos, eu mesmo me identifico que eu fui dentre alguns destes ou destas formas reprovadas. E aqui vai dizer, e eu repito e vou dizendo, porque a verdade liberta. Às vezes a pessoa vê que, olha, mas quem são os injustos? Injustos, na verdade, as pessoas assim podem ter uma visão direta do que é um injusto, que é o contrário de ser justo, porém você é um injusto quando você não pratica pelas Escrituras, quando você não pratica um perdão, e você vai estar aprisionando muitos, aprisionando a você mesmo, aprisionando aquele mesmo, porque você não apresentou de fato o nosso Deus perdoador, o Deus que nos ensina a perdoar, o Deus que nos ensina que o perdão, o nome já diz que é uma perda grande. O nome que nos ensina que na oração do Pai Nosso está dizendo que o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoados a quem nos tem ofendido. E você não está em obediência, você não refletiu, não meditou no livro da lei dia e noite, e você não exerce o perdão sobre o outro, sobre o próximo, quem está perto de você, sobre a esposa, o marido, e daí por diante, irmãos, muita gente em divisões. Então você não vai estar nestes aqui que herdarão o reino de Deus. Então vai dizer aqui também os impuros de imoralidade sexual e tudo. Imoralidade sexual, meus irmãos, na verdade a sexualidade da gente, ela é para ser feita em uma aliança de um casamento. Então solteiros que pensam que não está pecando porque não está adulterando, está sim. Então, logicamente que aqui vai falar também sobre os adúlteros, os idólatras. Você, quando se idolatra tanto, preocupado com a sua reputação, isso é uma forma de idolatria. Quando você tem o dinheiro no coração e não no bolso, é uma forma de idolatria. Quando você tem o dinheiro no coração, você está idolatrando esse dinheiro. Nem os adúlteros, que são realmente os que praticam adultério, nem os efeminados, que não precisa nem dizer quem são, nem sodomitas. Quem não sabe quem é sodomitas, são as pessoas que praticam sexo anal, independente se é hétero ou não.
Então, aqui tem a reprovação. Né? Os ladrões, todo mundo sabe, né? Os avarentos, quem não sabe, é quem tem um amor ao dinheiro também. E nem os bêbados, que não precisa dizer, nem os maldizentes, que ficam falando mal de um de outro, aqueles criadores de contenda, porque Deus odeia os criadores de contenda, né? Os roubadores herdarão o reino de Deus. E eu fecho esse raciocínio nessa manhã, trazendo em discernimento do Espírito Santo, porque é assim que conduzimos a palavra do Senhor, porque eu não posso falar por mim, eu tenho que falar mediante o que está escrito na palavra de Deus. Então eu fecho esse raciocínio dizendo a vocês: seja forte e corajosos, no sentido também de ter a habilidade de ler as Escrituras Sagradas, porque é dele que você vai buscar essa força, porque a sua fortaleza é o Senhor. Deus não está falando das pessoas fortes, dos lutadores, das pessoas que pegam peso, das pessoas que são dispostas para isso. Deus está falando sobre esse ânimo, sobre essa força do Senhor em mim e em vocês, para lidar com as coisas terrenas da diversidade humana mediante o que está escrito. E se o Senhor não quiser que você avance em um ministério ou alguma situação nesse sentido, faça como Moisés, não fique com birras, não fique ali revoltado. Reconheça que você errou, que você não está fazendo como Moisés não fez. Moisés não entendeu o que Deus estava dizendo e ele feriu a rocha, e a rocha ali tinha a ilustração de ser Jesus Cristo, e ele era para falar a rocha e ele feriu a rocha 2 vezes. Era para falar a rocha uma vez, para ela liberar água para saciar a sede daquele povo, e ele fez isso com Jesus, por isso que ele não entrou na terra prometida. Mas, em nome de Jesus, espero em Cristo que vocês tenham entendido e possam meditar no livro da lei dia e noite, para que o caminho de vocês sejam bem-sucedidos. Que assim seja na minha vida e na vida de vocês, para todos sempre. Amém. E fiquem em paz. Abraços.